Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos aqui novamente, né? Nesse flash rápido com vocês. Já são 0h21, horário de Brasília. Brasil, República Federativa América Latina. Esse flash nosso rápido é um pedido. Nós vamos falar sobre os dias da semana e a idolatria, comparada com judaísmo e islamismo. Nessas semanas de Páscoa judaica, de festividades, nós vamos falar depois, não hoje, né? Sobre o primeiro livro de Samuel e a briga de Davi com o rei Samuel. E entrar no templo, né? Ferir o sagrado, ferir o Shabat, né? E os fariseus que acusavam o Senhor Jesus também, não é? Dos seus discípulos comerem o milho, colherem o milho no dia de sábado, não é? E profanarem, enfim, o Shabat. E o Senhor Jesus então falou, Davi também profanou. Davi entrou no templo com seus soldados e comeu o pão da proposição, o pão que somente o sumo sacerdote podia comer. Então ele profanou o templo também, não é? E os fariseus não tiveram respostas. Bom, nós vamos comentar com você, atendendo alguns pedidos, uma explicação rápida, nesse flash bem rápido também, sobre os dias da semana, das línguas latinas, que é o italiano, o espanhol, o francês, o português também, e comparado com o hebraico e com o árabe também, tá? Bom, a todos os ouvintes que estão conosco, né, que é um prazer aqui muito grande, nós estamos aqui somente, não é, com essas explicações, e se der nós voltaremos mais tarde, não é, com o Evangelho de Lucas de Mateus relacionado à Sagrada Torá, que seria a lei que se chamam, que é erroneamente a lei antiga, não é? E a lei nova seria o Novo Testamento, não é? Que nós não aceitamos essas explicações. Porque tudo que é orado, que é usado hoje, logicamente, não é velho e nem está ultrapassado, tá? Bom, então nós vamos comentar com vocês, atendendo a vários espectadores nossos e ouvintes também, das emissoras que estão conosco, não é? E para o nosso flash também de história, para o nosso programa da Rádio ABC de Santo André, em 1570 kHz AM, e também pelo Facebook da Rádio ABC aos domingos, das 18 às 20 horas. E aqui nas nossas páginas do Facebook, que é um prazer muito grande, não é? Estar aqui com vocês. Depois eu vou mostrar para vocês esta folha que eu fiz, né, para ficar mais prático. Eu vou mostrar depois para vocês, falou? Quem quiser estar divertindo a gente, criticando, participando conosco, vocês podem entrar também, falou? Isso, fiquem livres. Bom, pessoal, vamos lá então rapidamente, que vai ser um flash bem rapidinho, tá? Tanto a Sagrada Torá, ou seja, no judaísmo, como no islamismo, na religião árabe islâmica, no islamismo e judaísmo, os sagrados textos afirmam o seguinte: o judeu praticante, ortodoxo ou ultra-ortodoxo, não interessa, pode viver em qualquer parte do planeta, em qualquer parte do mundo, tá? Contanto que ele não se misture com os idólatras, ou seja, nos países que eles vivem, tá? Não pode absorver as coisas idólatras, as coisas deles, dos países aonde vocês estão. Tanto serve a Sagrada Torá para o judaísmo, como para o islamismo também, tá? Então vocês podem perceber que em todas as sociedades do mundo, os judeus têm hospitais particulares, têm escolas deles, têm cemitérios deles, cemitérios judeus, sinagogas, lugares de oração, tá? Então existe uma privacidade
para não perderem a tradição, não se misturar com os povos aonde eles vivem. Podem viver em qualquer país, ser amigo de todos, tá? Mas não se envolver com a idolatria deles. A mesma coisa no islamismo, né? Então tem escolas islâmicas, tem as mesquitas, tem o cemitério islâmico também, que só pode ser enterrados muçulmanos praticantes. Assim como no judaísmo também tem o cemitério judaico, hospitais judaicos, escolas judaicas, tá? No islamismo também, escolas islâmicas, cemitérios islâmicos, hospitais islâmicos, escolas, enfim, tudo deles, né? Tanto judeus como muçulmanos, árabes muçulmanos, tá? Então, os sagrados textos afirmam isso. Vocês podem viver em qualquer parte do mundo, contanto que vocês não se misturem, não se misturem no sentido de absorver a idolatria. Chama de idolatria, né? Por exemplo, assim, a ganância pelo carro, pelos luxos, não é? No caso, por exemplo, o fanatismo pelo futebol, pela televisão, não é? Tudo isso é condenado dentro do judaísmo e no islamismo também, tá? A idolatria das coisas, dos objetos, não é? Se agarrar ao carro, não é? A casa, a mansão, ao luxo, e esquecem-se do Altíssimo. Esquecem-se da espiritualidade. É nesse sentido, tá bom? Então vamos lá rapidamente para os dias da semana, que vários ouvintes me pediram através de e-mails, né? Depois eu vou mostrar para vocês na tela, tá? Bom, mas vamos começar então pelos países latinos, de línguas latinas, que é o italiano, o espanhol, o francês, o português também e o romeno, não é? Muito bem. Os povos latinos, principalmente Itália, Espanha e França, não vamos falar da Alemanha, não é? Porque é do grupo anglo-saxônico. O grupo anglo-saxônico também tem as suas curiosidades, que foi influenciada pelos bárbaros vikings, não é? Esses bárbaros lá da região da Noruega, da Dinamarca, da Suécia, não é? Em épocas muito distantes, que vão dar a língua alemã e a língua inglesa, que é outro ramo também, tá? Com os dias da semana, em homenagem aos deuses vikings, aos deuses desses povos bárbaros que vieram aí da Ásia e vão se localizar na Europa setentrional ou Europa do Norte. Para os povos latinos, Itália, Espanha e França, a influência vai ser greco-romana, com relação aos dias da semana. Então vocês vão ver que é bastante interessante, não é? Vamos começar dentro do judaísmo, os dias da semana, eles não têm nada a ver com idolatria, mesmo porque é proibido, tá? Então o dia sagrado é o Shabat. Então eles dizem assim, o domingo, no calendário semanal hebraico, é Yom Rishon. Yom Rishon é o dia que vem depois do Shabat, ou seja, o primeiro dia, que no caso seria o domingo para os cristãos. Então, no judaísmo nós temos Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlish, Yom Revi'i, Yom Hamishi, que é quinta-feira, Yom Shishi. Yom Shishi, sexta-feira, que seria a sexta-feira, o sexto dia, e Yom Shabbat, tá? Então, no hebraico se fala o seguinte, Yom Shabbat é o dia de sábado, Yom Rishon é o primeiro dia depois do Shabbat, a terça-feira, o terceiro dia depois de Shabbat, o quarto dia depois de Shabbat, o quinto dia depois de Shabbat, o sexto dia depois de Shabbat e Yom Shabbat. Yom Shabbat é o sétimo dia ou dia do sábado, tá? Então não tem nada de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira ou qualquer outra coisa, tá? Eles contam assim, tá? Que depois eu vou mostrar para vocês na tela, tá? Então,
começa na segunda-feira, que seria, aliás, o domingo, né? O domingo é o dia normal em Israel, viu, pessoal? No domingo, em Israel, abre-se os bancos, supermercados, comércio, shopping, aos domingos, tá? É um dia comum, abre banco, abre tudo. Fecha cristãos, tá? Os muçulmanos fecham na sexta-feira tudo. Os judeus fecham tudo no sábado. E os cristãos fecham no domingo. Então sempre você tem loja aberta. Se sexta-feira os muçulmanos estão fechados, mas os judeus estão abertos e os cristãos também. Quando chega no sábado, os judeus estão fechados, seu comércio, mas os muçulmanos estão abertos e os cristãos também. No domingo, os cristãos fecham, mas estão abertos os negócios, lojas e bancos judeus e muçulmanos. Tá? Então é bastante interessante isso em Jerusalém, em Israel. O domingo é um dia comum. Então vamos lá. A semana em hebraico, não é? Dentro do judaísmo. Então, depois do Shabat, não é? Então começa o domingo, que é o primeiro dia da semana. Só que não é domingo em hebraico, né? Yom. Yom é dia, tá? Yom Rishon. Yom Rishon é o primeiro, aquilo que vem em primeiro lugar. Alguma coisa que vem depois de outra, tá? Que é o Yom Rishon. Yom Rishon vem depois do Yom Shabbat, tá? Então vamos começar pelo Shabbat, que é melhor, o dia de guarda, né? Yom Shabbat, depois vem, que seria o domingo, não é? Que não é o domingo, é outra conotação, não é? No judaísmo. Yom Shabbat, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlish, Yom Revi'i. E essa última letra desta quarta-feira, que seria o quarto dia, não é? Yom Wa'in. Wa'in, que tem também no árabe, no aramaico, essa letra Ain, não é? Então, vamos falar tudo direto, depois nós voltamos essas explicações, tá bom? Bom, então vamos lá. Yom Shabbat, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Revi'i, Yom Hamish. Hamish é forte, letra forte no hebraico, né? Yom Hamish, quinta-feira. Pronto, né? Nós tivemos um pouquinho fora do ar, né? Devido a essas quedas constantes que dá na internet, Wi-Fi também, né? Na internet. Então nós estamos recebendo o César Augusto, né? Dos Santos, que está conosco. César Augusto, muito obrigado a você. A paz do Senhor lhe abençoe sempre. Falou? Muito obrigado, está conosco aí o César Augusto, não é? Vamos rapidamente então, pessoal, depois eu vou mostrar para vocês, não é? Então vamos lá. Vamos começar no sábado, né? Yom Shabbat, depois que eu estava falando, saiu do ar, né? Yom Rishon. Aliás, antes de continuar, pessoal, eu queria dar um voto de louvor a todos os mexicanos, né? Que o Senhor Altíssimo Todo-Poderoso tenha piedade de nós, Senhor. Abençoe toda a República do México. Pelos pobres infelizes que perderam suas vidas pelo terremoto de 7.1. A Mãe Natureza, que nós temos que obedecer. Que o Altíssimo Todo-Poderoso seja piedoso, né? Misericordioso, e abençoe todas as famílias mexicanas que perderam seus filhos, seus entes queridos, que estão nos escombros ainda, nos prédios que caíram. Que todos sejam abençoados. Senhor Altíssimo Todo-Poderoso, Baruch Adonai Leolam, Amém ve Amém. Subhanallah, Alhamdulillah. Altíssimo Todo-Poderoso, receba todas essas almas, Senhor, todos os espíritos que estão deixando esse planeta, entrando na glória do paraíso. Receba-os todos, Senhor, pela misericórdia infinita do Senhor. Louvado seja o vosso santo nome. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja, Subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah. Oh, maravilhoso, Altíssimo, Todo-Poderoso. Seja piedoso, Senhor, por todos eles. Que sejam recebidos no paraíso, na eternidade das delícias, junto à vossa luz,
aos santos profetas, aos santos anjos arcanjos, na eternidade de luz, para honra e glória do Cristo de luz, que habita dentro de nós. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Louvado seja Cristo de luz. Bom, vamos lá então, pessoal, agora voltando, não é? Descendo das nuvens, não é? Lá do alto dos céus, voltamos aqui, não é? Ao nosso mundo material, não é? É isso aí. Pessoal, então, vamos lá então. Vamos questão do sábado, não vai dar tempo de ver para vocês, que é bem rápido esse flash nosso, se não cai outra vez o Wi-Fi. Vamos lá então, Yom Shabbat, dia de sábado, é assim no hebraico, a tradução ao pé da letra, né? Não é diferente. Depois vem, o domingo é Yom Rishon. Yom Rishon significa o dia que vem depois de alguma coisa. Ou seja, o dia que vem depois de alguma coisa ou de algo, que é o dia que vem depois do Shabat, que seria então o primeiro dia. A palavra Rishon tem conotação de primeiro, de primícia, de alguma coisa que vem em primeiro lugar, que começa a semana depois do Shabat. Então é Yom Rishon. Não tem nada a ver com segunda-feira, nem com Itália, com italiano, francês, espanhol, que seria italiano, segunda-feira, lunedì, dia da deusa lua. Na espanhol, lunes, dia da deusa lua, que é segunda-feira. E na França, lundi, no francês, lundi, dia da deusa lua, o radical latino, idólatra. Então não aceita isso no judaísmo, no islamismo também. Depois nós vamos ver no árabe, tá? Vamos lá então, pessoal, bem rapidamente. Yom Shabbat, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shilish, Yom Revi'i, com a letra Ain na garganta, difícil de pronunciar os ocidentais. A letra Ain, o Ain é na garganta, o Ain, a letra Ain, ela tem no hebraico, no aramaico e no árabe também, tá? Então vamos lá. Eu interrompo por causa dessa letra para explicar, mas é isso aí, vamos em frente. Depois nós temos a quinta-feira, seria o quinto dia depois de Shabat. Como é que é? Yom Hamish. Yom Hamish é o quinto dia depois de Shabat. O sexto dia depois de Shabat é Yom Shishi. Yom Shishi é o sexto dia depois de Shabat. E no outro dia, Yom Shabbat, tá? Então, no hebraico, não tem nada a ver com o mundo idólatra, nem com as línguas latinas. Idólatras, porque tem influência da cultura greco-romana antiga, tá? Porque os dias da semana são em homenagem aos deuses, tá? Greco-romanos. Então, isso é idolatria dentro do judaísmo e dentro do islamismo também, tá? Vamos repetir mais uma vez rapidamente? Então, no hebraico começa, aliás, termina, o sábado é o sétimo dia da semana que termina. Mas eu vou começar pelo sábado, tá? Yom Shabbat, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shilish, Yom Revi'i, Yom Hamish, Yom Shishi, Yom Shabbat, tá? Bom, vamos rapidamente agora para o italiano. O italiano vai seguir a linha greco-romana, tá? Então, vamos começar na segunda-feira, lunedì. Lunedì é o dia da deusa lua, né? Martedì é o dia de Marte. Quarta-feira, mercoledì, italiano mercoledì, quarta-feira, dia do deus Mercúrio. Giovedì é sábado, aliás, giovedì é quinta-feira, tá? Então, aí vocês vão ter a sexta-feira, venerdì, sabato italiano, e domenica, italiano, dia do Senhor. O sabato é o dia de Saturno, tá? E jueves, que vai dar em espanhol também, o giovedì é o deus de Júpiter, dia de Júpiter. Então, italiano, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, tá?
Espanhol, lunes, dia da deusa lua, não é? Lunes, martes, terça-feira, miércoles, quarta-feira, Mercúrio, jueves, Júpiter, quinta-feira, viernes, a deusa Vênus, sábado e domingo. Espanhol se habla sábado e domingo, idêntico ao português, sábado e domingo. Em francês, lundi, dia da deusa lua, terça-feira, mardi, francês, quarta-feira, mercredi, é Mercúrio. Jeudi, deus Júpiter, quinta-feira. Vendredi é a deusa Vênus. Samedi, sábado, Saturno. E dimanche, em francês dimanche, que é então o dia do Senhor para os cristãos romanos e para os cristãos evangélicos, tá? Embora tem muitos evangélicos também, algumas denominações evangélicas que guardam o Shabat, seguindo a linha judaica, mas eles não seguem os dias da semana judeu, eles guardam somente o Shabat, que é o sábado gregoriano, tá? Portanto, cai na idolatria também. Tá, cai na idolatria, porque eles não contam Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlish, Yom Reviye, não, eles seguem a linha gregoriana, só guardam o sábado, depois domingo, depois vem segunda-feira. Em português, a língua portuguesa serviu tudo com feira, porque tinha muita feira na Europa na Idade Média. Então, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. A língua portuguesa fugiu um pouquinho da idolatria greco-romana, não é? Mas o italiano, espanhol, francês ficou firme aí na cultura greco-latina. Tá certo? E o árabe é a mesma coisa, o árabe segue a linha judaica, não é? O árabe vocês vão ter. Então, vamos começar pela segunda-feira, né? Segunda-feira no árabe, Al-Ithnen, que é a segunda, é o segundo dia. Al-Ithnen. Terceiro dia, que é a terça-feira, o árabe é Athulafó, com a língua no céu da boca, Athu, letra Fá, Thulasu. Quarta-feira, Al-Arbiya é quarto. Al-Khamis, letra forte como é no hebraico, letra Chá. Lá de quinta-feira do hebraico também, letra forte, Chá. Al-Khamis no árabe, quinta-feira. Sexta-feira, Al-Jum'a, com a letra Ain, aí no final. Al-Jum'a, sexta-feira. Sábado, Al-Sabat, aliás, As-Sabat, no árabe. E domingo, que é o primeiro. Então, Al-Ahad é o primeiro ou o tá? Que abre então, que seria o domingo, não é? Para os cristãos, tá? Então nós temos no árabe, vamos começar pelo domingo, né? Al-Ahad, depois Al-Ithnen, Al-Thulafa, Al-Arba'a, Al-Hamis, Al-Jum'a, As-Sabat. Tá certo? Vamos voltar agora rapidamente para o italiano também, que segue a linha greco-romana idólatra. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Espanhol, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo. Sábado e domingo é idêntico como em português, né? Se habla as palavras espanholas juntamente com português igualmente, não é? Sábado e domingo, espanhol e português. Os outros dias da semana não. Espanhol, lunes, segue a linha italiana, francesa, não é? Da cultura greco-romana.
dia da deusa Lua, dia do deus Marte, dia do deus Mercúrio, dia do deus Júpiter, dia da deusa Vênus, sexta-feira, sábado, Saturno e domingo cristão, é o Dominus Dei, dia do Senhor, criado pela Igreja Católica, né? Que alguns evangélicos não seguem, tá? Certo? E alguns seguem o Shabat judeu, que aí fica uma confusão danada. E francês, segue a mesma linha greco-romana, também é o mesmo radical, lundi. Lundi vem de lua, né? Dia da deusa lua. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi e dimanche, domingo. Falou? Então é isso aí, pessoal. Os dias das semanas, não é? Vocês percebem essa idolatria toda, que conservou a cultura greco-romana nos países latinos. Só o português está aí fora, não é? Mas a França, Espanha, Itália, França, Espanha, a língua conserva os dias da semana em homenagem aos deuses greco-romanos, tá? Os árabes, muçulmanos e judeus, judaísmo e islamismo são à parte, não se mete com a idolatria, tá? Que eu falei no começo do programa. Pela Sagrada Torá e pelo Sagrado Corão, Sagrada Torá, os judeus podem viver em qualquer parte do mundo, mas a Sagrada Torá recomenda, não se misture com eles no países onde você está. Tanto assim que eles têm hospitais separados, escolas, hospitais judaicos, escolas judaicas, cemitérios judaicos e as sinagogas. Pode viver no meio deles, vender, comercializar, mas não entrem na cultura deles. Conserve as tradições judaicas, que todo mundo sabe muito bem, tá? Então, assim, nós vamos entrar agora no Ano Novo Judaico, 5.778, 5778, 5.778. Totalmente diferente do islamismo e do cristianismo também, tá? No islamismo, a mesma coisa, o Sagrado Corão também. Não se misture, pode viver em qualquer parte do mundo, tá? Mas não se misture com eles, com a idolatria deles, dos povos onde vocês estão. Eles consideram idólatras todos os outros povos, tá? Porque amam o carro, casa própria, mansões, riquezas, não é? Então que eu vejo muito pastor, muitas vezes, não é? Pregando errado a palavra do Senhor, não é? Comprar carrão importado. Depois você morre, bate as botas, larga tudo aí. Deus não quer isso não. Deus quer que você seja, o Senhor quer que você seja rico, viva bem, mas não se agarre aos bens materiais. É o contrário. Algumas igrejas evangélicas fazem o contrário. Elas se agarram aos bens materiais, à riqueza. O pastor também quer riqueza, poder, riqueza. Viver em condomínios fechados. Depois ele bate as botas, vai lá em cima, ó, dá conta com o Altíssimo daquilo que ele fez aqui na terra. Muita gente não acredita na vida eterna. Por isso que muitos pastores são ricos. Eles sabem que morreu, acabou. Tá? Engana os outros. A mim não. Pode enganar os outros, mas a mim não pode enganar, não. De jeito nenhum. Porque eu estou aqui com a palavra do Cristo. Eu estou com o Altíssimo. O Altíssimo está comigo. Com toda a convicção. E eu sou abençoado. Sabe por que a gente é abençoado? Porque não falta nada na minha casa. Tá? Meu salário, comida, roupa, viagens. O Senhor provê. O Senhor proverá. Claro que Ele proverá. O Senhor proverá para os seus servos, aqueles que são bons, tá? Então tomem cuidado, viu? Outra coisa, gente, que me veio agora, parece que o Senhor mandou, não é? Nesse nosso flash rápido. Não façam promessas com o Altíssimo, porque se você não cumprir, vem desgraça para você e tua família. Cuidado. Cuidado com os pastores. Quando o pastor começa a pedir coisa, você começa a dar, é promessa que você está fazendo com o Altíssimo, hein? Você toma cuidado, porque o pastor não está nem aí. Se vier desgraça é para você, porque você prometeu. Então não faça promessa. Senhor, eu vou dar 15 mil reais para a igreja, 20 mil. Se o senhor eu quero uma casa grande num condomínio fechado, com um carro importado, não é? E eu, dando dinheiro, eu dou 30 mil reais para a igreja, perante o altar, perante Deus, na frente do pastor. Depois você tem a casa, eu tenho o carro e não dá 30 mil reais para ninguém. A Sagrada Bíblia castigou os judeus, hein? Os hebreus, israelitas, foram castigados no deserto e na Palestina também.
Porque eles eram adúlteros, esqueceram do Altíssimo e caíram na idolatria da Palestina. Por isso veio os castigos divinos. O Senhor dava castigo severo para o povo de Israel, porque eles caíram na idolatria e eram adúlteros, esqueciam do Senhor, caíam no adultério. Adultério, pessoal, nos textos sagrados, é quando o povo de Deus se desvia de Deus. Então comete um adultério. Sabe por quê? Porque a noiva, a esposa, a noiva do Senhor, Adonai, é Israel. Tá? Israel é a esposa amada do Senhor, do pacto do Sinai com Moisés. É Israel. Só que Israel muitas vezes era adúltera. Israel caía na idolatria. E o Senhor ficava bravíssimo. Mas mandava suas mensagens através dos profetas também. Porque Israel pecava, caía na idolatria. Então, e muitas promessas também, né? Ai, Senhor, perdão, perdão, perdão. Adoraram o bezerro lá no deserto. Fala, Senhor, perdão, perdão, perdão. Tá? Então Deus perdoou tudo, continuaram pelo deserto afora. Cometeram mais pecado. Até Moisés também, né? Foi proibido de entrar na Terra Santa. Moisés não pôde entrar na Terra Santa também, na Terra Prometida. Morreu no deserto. Tá? Até Moisés foi castigado, hein? Olha que homem santo, né? Pessoal, que santidade! Como é que você sobe no Monte Sinai? E lá no Monte Sinai, você entra em contato com o Altíssimo. Através da revelação, da intuição. E da revelação, intuição. E depois você comete adultério. Você não pratica aquilo que o Senhor mandou. Então foi castigado, também não entrou. Então precisa tomar cuidado, pessoal, com promessas, viu? A Sagrada Torá é muito severa nesse ponto, não é? Não fica prometendo coisas para Deus, promete para Deus na frente de Deus. Deus, 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 Senhor, Senhor, Senhor. Promete mundos e fundos e depois não cumpre com o dever. E precisa tomar cuidado também, né? Dentro das igrejas, né? Talvez o pastor pede. Eu posso falar, pessoal, porque eu já frequentei 5 denominações evangélicas. 5 grandes denominações evangélicas. Conheço pastores maravilhosos, tenho muito respeito por eles. E tem outros pastores que eu vou te contar, viu? Devia pegar de chinelo, tá? Que eu também sou jornalista e pesquisador. Tá? Eu tenho minha fé também no Senhor. E todas as igrejas evangélicas que eu participei, tá? Eu dei dízimos, ofertas e cumpri com a promessa que eu fiz no altar, perante o apóstolo, bispo, ancião, seja lá quem for. Porque eu estava falando com o Altíssimo Todo-Poderoso. E eu fui abençoado. Porque o Senhor leu no meu coração a minha palavra, a minha verdade. Se o outro não foi abençoado, é problema do outro. Eu não tenho nada que ver com o outro, eu tenho que ver comigo. Tá? Então precisa tomar cuidado, né, pessoal? Eu estava falando na semana, desviei, foi para outra aqui, me veio esse pensamento, né? Então precisa tomar cuidado, viu, pessoal? Com as promessas que não são cumpridas, porque vem castigo. Vem castigo. E toma cuidado, não dá o passo maior que a perna, tá? Se pastores começam a pedir isso e aquilo, mundos e fundos, não cai nessa arapuca, porque depois você não vai dar aquele dinheiro, tá? Você não vai conseguir o que você quer. E outra coisa, fala baixinho.